Os bolos típicos de Pernambuco ganham ainda mais atenção nesta época das festas juninas. A história desses quitutes se mistura com a história do Brasil. O bolo Souza Leão e outro bolo bem pernambucano, bolo de rolo, já viraram até patrimônio do estado. Saia forma, entra em cena um bolo com mais de 140 anos de história. A textura macia e o sabor delicado são as marcas do bolo Souza Leão. O doce é o carro-chefe dessa cafeteria no centro histórico de Olinda. Foram 6 meses tentando misturar massa da mandioca, leite de coco, gemas de ovos, calda de açúcar e manteiga para chegar ao autêntico bolo Souza Leão. No livro Açúcar, de 1939, o escritor Gilberto Freire diz que sem açúcar não se compreende o homem do Nordeste. Além de motor da economia, o ingrediente foi a conexão entre culturas diferentes. Estudioso da obra, este antropólogo explica que na colonização, o comércio do açúcar viabilizou a adaptação de receitas portuguesas no Brasil. A exemplo do Souza Leão, criado por uma dona de engenho. Ela deliberadamente trocou o trigo patrício pela goma de mandioca, E aí com isso fala-se que ela deu uma espécie de grito culinário de independência, meio que ela subverteu um pouco a lógica cultural da colonização. Entendeu? Pela primeira vez, uma família nobre passou a usar ingredientes nativos, para produzir um artigo comestível de grande poder simbólico e de grande poder de geração de status. O bolo Souza Leão virou patrimônio do estado, assim como este outro doce, de camadas bem fininhas, polvilhado com açúcar refinado e recheado com goiabada, em um aroma de dar água na boca. Estamos falando do bolo de rolo. A inspiração veio de um doce português feito com nozes, que não existia no Brasil colônia. A goiaba, na época, era um ingrediente abundante, era uma fruta abundante na zona da mata. Então, eles aproveitaram dessa iguaria, e transformaram em geleia e começaram a rechear o nosso bolo de rolo com a goiabada. Esta fábrica no Recife produz 1 tonelada de bolo de rolo por dia. A máquina bate a massa, mas o resto do processo é feito artesanalmente. Depois de embalados, são enviados para todo o país, especialmente lojas do Sul e Sudeste. No período junino, a produção é reforçada com 5 toneladas a mais do doce. A gente trabalha alguns meses do ano esperando exatamente chegar a essas festas. Então, todo turista que vem para Recife, Pernambuco, ele volta com seu bolo de rolo. Então, dá uma aquecida nas vendas dele. O açúcar ele moldou o nosso jeito de ser, a nossa responsabilidade. Se eu estou oferecendo um bolo a você, em Pernambuco, eu estou dizendo, você é bem-vindo na minha casa, volte sempre. Que maravilha, né? Parabéns. Quanta coisa boa.